A gente sabe que na prática a gente tem uma demanda muito maior do que a realidade consegue efetivamente adentrar e dar conta, né? Então, nós somos hoje o 5º país em número de idosos no mundo, né? Somos um país continental. E a gente ainda não entendeu que seremos um país idoso, né? Exato. E em breve seremos mais adultos e idosos do que adolescentes e jovens. O que se pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Para lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast maravilhoso, incrível, sensacional, que faz o quê? Debater os tapas da vida, que são muitos tapas. Às vezes é uma carreta, um avião transatlântico, porque a vida, às vezes é seguro tchan e tá tudo certo. Importante dizer que este capítulo, ele é patrocinado pela empresa Neurotríade, que é uma empresa de saúde mental. Ela faz consultoria, desenvolvimento humano, consciência emocional para transformar de fato a sua vida. Então contate aqui a Aline Ferrari e toda a sua equipe, que vale muito a pena, e ela é minha amiga do coração. Beijo para vocês. Então bora pro tapa de hoje, que a convidada é especial e o tema também. Bora para as apresentações. Bom, a minha lindeza, ela é casada, ela é mãe de 3 meninos lindos e incríveis que exigem muito dela. Então, beijo para vocês, mães, pais, Brasil e mundo afora. Ela é uma pessoa ligada em bem-estar, família, casa, música, livros, filmes. Ela pratica o yoga, ela gosta de caminhar, andar de bike, correr, fazer trilhas. Uma vida saudável, conectada com a natureza. Ela é formada em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, especialista em geriatria, e tem também especialização em cuidados paliativos aqui da vida. Ela fez uma especialização tanto no Brasil, sobre cuidados paliativos, como também na Argentina. Convidada, se eu errar alguma coisa, você me corrija na sequência. Bom, ela foi parar na medicina por ligações que ela gostava dessa área biológica. E quando ela começou a se graduar, ela foi... Eu acho que ela tentou ir pela área cirúrgica, como ela disse, mas ela foi se apaixonando pela geriatria, que ficou muito interessante. O que nos traz o tema de hoje, que é: estamos preparados para envelhecer? Então temos aqui a lindeza Flávia Topsil, a Flavinha, para os íntimos, para vocês também, para falar sobre essa questão da geriatria. Como temos lidado nós, como sociedade brasileira, no envelhecimento que está, de fato, acontecendo. Olá a todos, né? Um prazer, obrigada pelo convite. E, bom, eu acho que a gente está aprendendo, né, a lidar com o envelhecimento na marra, né? A gente não tem esse preparo, nossa sociedade não é preparada para isso. Todos sabemos que vamos envelhecer, mas a gente deixa chegar lá para se dar conta do que realmente é ser um idoso no nosso país também, né? Então, assim, contextualizando o envelhecimento, nós estamos sofrendo um envelhecimento, assim, muito acelerado, né? Então, o que a gente pode observar aí do envelhecimento que aconteceu, por exemplo, na Europa, que, né, foram décadas, aqui em muito menos décadas e poucos anos a gente está sofrendo o que eles sofreram aí nas décadas, no último século. E, diferentemente de lá, a gente já tem questões, né, de saúde, de promoção e prevenção de doenças, de promoção de qualidade de vida, de mudar a cultura de saúde, né? E em relação ao envelhecimento não é diferente, a gente tem carências nisso, apesar de a gente ter programas, né, dos governos municipais, estaduais, federais voltado para isso, a gente sabe que na prática a gente tem uma demanda muito maior do que a realidade consegue efetivamente adentrar e dar conta, né? Então, nós somos hoje o 5º país em número de idosos no mundo, né? Somos um país continental, e a gente ainda não entendeu que seremos um país idoso, né? Exato. E em breve seremos mais adultos e idosos do que adolescentes e jovens. Você falou desse dado, né? Dados aqui, porque
quando a gente traz dados, traz fatos. A população de 65 anos ou mais cresceu quase 60% em 12 anos, Exato. entre 2010 e 2022. Projeção futura. Em 2030, o Brasil terá a quinta maior população idosa do mundo. E dados aqui indicam que em 2070, a expectativa de vida do brasileiro será de quase 84 anos. 84 anos. Então, a gente, de fato, é uma sociedade velha. Velha, né? Num termo bom, né? De ser maduro, né? E sim, a gente está vivendo, né? Todo mundo está vivendo mais. O mundo inteiro vive mais tempo, né? E dessa forma a gente acaba envelhecendo também com alguns pacotinhos, com algumas doenças crônicas, né? Então, quando a gente fala assim, por que será que a gente não está preparado para envelhecer, né? Porque nem todo mundo, infelizmente, consegue envelhecer com independência, autonomia e manter isso a todo tempo e sem doenças, né? Então, a cada década que a gente envelhece aí depois do barco da terceira idade, que no nosso país é considerado acima de 60 anos, a gente pode também acumular novas doenças, né? Então, se a gente está falando de uma população que não teve acesso à promoção e prevenção de saúde na vida jovem, adulta, ela vai chegar na terceira idade com essas doenças talvez avançadas, não tratadas, né? E com certeza isso vai pesar mais na idade já avançada e de uma forma que requer outros cuidados, né? Então a gente vai colecionar doenças e chegar nessa idade também com limitações, né? Então é uma diferença de a gente envelhecer saudável e envelhecer já carregando algumas doenças também, né? Muito bem. Flavinha, pergunta, tabu. A partir de quantos anos nós podemos procurar ou devemos procurar geriatras? Essa é uma pergunta muito comum. Não tem um limite de idade, né? A geriatria é vista como uma especialidade para o idoso, mas ela é uma especialidade que estuda o envelhecimento. Então, o indivíduo pode procurar o geriatra antes de propriamente estar na terceira idade, né? A terceira idade é um processo, né? Não é ligar, fiz 60 anos, fiquei idoso. Então, o processo de envelhecimento, ele começa desde os 40 anos, né? Mas o geriatra, ele é um médico que antes de ser geriatra, ele fez clínica médica. Então, ele é um médico generalista e que consegue cuidar do indivíduo adulto jovem e acompanhar esse envelhecimento antes de propriamente ser considerado idoso, né? Então, eu acho que o ideal era a gente procurar antes, né, de exatamente ter 60 anos, né? Quanto antes, melhor. Tudo que a gente pudesse planejar e se programar antes, tudo acontece de uma forma mais tranquila, né? E saudável, como tem que ser. E a gente consegue prevenir e adequar muitas coisas, né? Pra gente realmente chegar na terceira idade e talvez com mais consciência, né? E com uma manutenção de habilidades, até de melhorias, né? Pra chegar na terceira idade também mais ativo, mais independente, mantendo a sua autonomia, né? Boa. E quando a gente pensa em sociedade, o que a sociedade associa hoje como envelhecimento? Porque vamos pensar aqui em décadas, né? Quem tem 60 anos ou mais hoje, tem, a depender da bolha, claro, com certeza, né, os acessos, tem outra questão física, tem outra cabeça, outra mentalidade, outro tudo. Então, os novos 60 anos mudou muito. Muito. O que você enxerga, ou enxergou aí, tem enxergado nessa transição de décadas? Seja o acesso, você, com essas pessoas que têm tornado aí os 60 anos, seja gente que está a caminho e quer envelhecer de forma saudável dentro do que pode fazer. Eu acho que existe já uma consciência presente de uma forma real na preocupação em se cuidar. Então, eu estou chegando nos 60 anos ou já adentrei, né, nessa idade dos 60 aos 70, o que eu faço para continuar bem ou para melhorar? Existe a preocupação do idoso jovem, né? O que eu tenho que fazer? Então, será que eu tenho que tomar vitamina? Será que esse exercício que eu faço tá bom? Será que eu tenho que suplementar alguma coisa? Então, a mídia hoje também, tudo já tá com olhar para a terceira idade, né? Então, é um mercado em crescimento, né? O idoso. A gente aprendeu cresceu que talvez com 60 anos a gente não fosse tão produtivo e tão funcional e independente como a gente vê hoje, né? Então, sim, são os novos 60 que existem pessoas falando assim, os novos 60 são os 50
né, da geração passada. Porque, assim, é capaz de você se manter ativo fisicamente, relacionamentos, né, socialmente falando, afetivamente falando, produtivamente, ocupacionalmente também. E é hora ainda de descobrir, às vezes, algumas atividades novas, né? Então, não é... O que acontece hoje é que é uma geração que, às vezes, aos 60 anos, pode já não estar trabalhando tanto ou já não trabalha, e ele se percebe ainda muito com energia, com vontade de fazer as coisas, então eles buscam experiências novas, né? Ah, eu quero viajar, eu quero aprender a tocar um instrumento, eu quero aprender uma língua, talvez oportunidades que essa geração talvez tenha trabalhado muito para conseguir formar a sua família, para garantir o futuro da família, e agora ela fala, e agora? O que eu posso fazer? Né, eu quero fazer, né? Porque eu olho para mim, será que eu já tô com 60 anos, né? Então vem o peso cultural, pregresso de quando esse indivíduo idoso jovem era criança e tinha uma ideia do que era ser idoso. E quando ele se vê como idade do idoso, ele fala, mas eu não sou aquele idoso que tinha 60 anos. Exato. Né? Eu vejo assim, a minha mãe quando fez 70 anos, ela falou assim, eu não me sinto com 70 anos, tem alguma coisa errada. Porque na cabeça dela, como era ser 70 anos, né? Então isso mudou completamente. E é isso. Idade não define o indivíduo, mas sim a funcionalidade, o que ele pode fazer, o que ele pode produzir. Né? Então, quando a gente fala hoje... Nossa, que tapa bom esse, hein? Então, idade não quer dizer nada. Né? Não, a gente não pode ser definido pela nossa idade. A gente é definido pelo que a gente consegue fazer. Né? E funcionalidade é um marcador importante na geriatria. Né? Então, qual é a função do geriatra? Melhorar, né? E manter, pelo menos, a funcionalidade que você tem quando você chega pra gente. Quem é você? O que a gente pode melhorar? Né? Ninguém gosta de precisar de ajuda para nada, né? De depender de alguém para alguma coisa. Mas o fato é que, assim, durante a vida a gente não é tão independente assim quanto a gente acha. Ah, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Não é bem assim. Né? E aí são vários tapas na vida que te mostram isso, né? Um exemplo, às vezes você fica, sei lá, fraturou uma perna, rompeu um ligamento, você precisa de ajuda para algumas coisas, né? Mas isso é temporário, mas já é uma prova de que é chato, né? Você, não pode pôr o pé no chão, mas eu queria pegar um copo de água agora, e agora? Já é uma prova. Eu preciso tomar banho, como é que eu vou tomar banho assim? Ixi, tem cadeira, não tem, né? Então você já tem que sofrer uma adaptação ali e contar com ajuda da forma que é possível, né? Quando a gente quer ajuda, a gente quer do nosso jeito, né? Não do jeito que o outro pode te ajudar, né? Então, isso também é um desafio, né? Então, assim, essas pequenas dependências que às vezes temporariamente a gente sofreu na vida, podem nos fazer a refletir, poxa, por que o idoso é tão teimoso? O meu pai, ele não aceita que eu falo assim, porque assim, a vida inteira ele não precisou de ajuda. Agora, ele precisa, e você que está ajudando quer que ele... enfim, coma banana daquele jeito. E ele gosta de comer de outro, né? Então, a gente vai impondo rotinas diferentes. E para quem tá precisando de ajuda, é difícil, né? Eu preciso de ajuda, mas não era assim que eu queria, né? Nossa, que readaptação. Então, assim, o geriatra... Uau. A gente promove saúde e tenta manter a independência e a funcionalidade do indivíduo idoso em todas as fases, né, da idade do envelhecimento. A gente está falando a gente chama de jovens idosos aí, dos 60, quase 70 anos, né, depois acima dos 80 a gente chama dos muito idosos, que são os very olds, né, então já é um outro tipo de idoso, né, e o que a gente gostaria? Que esse indivíduo fosse o mais independente possível até o final da sua vida, né? Como ele levou a sua vida vai predizer muito de como vai ser a terceira idade, né? Então, as doenças, a história de vida pregressa antes da terceira idade vai falar muito como é que vai ser essa idade idosa dele, né? Mas sempre há muita coisa para fazer, né? De melhorias, de incentivos, de tentar reabilitar algumas perdas, né? Mas tentar manter o que ele já tem e, se possível, melhorar, né? Nossa, muitos tapas, assim. Você vai falando e a gente vai pensando em qualidade de vida, o que eu faço hoje, porque vai ter resultado no futuro. Sim. E essa coisa vai torcer... Vamos lá, romper o ligamento, que pode acontecer, inclusive, para quem faz atividade física, treina, seja de crossfit, futebol, final de semana, rompeu. E essa adaptação de você depender de alguém em casa para te dar suporte, isso pega muito. Pega.
Isso é um grande tapa. E é uma mini experiência do que poderia acontecer, né, quando você tem um idoso que precisa muito de auxílio de dependência, né? Então, a gente tem os idosos hoje, cada vez mais, a possibilidade de envelhecer, manter a sua independência, mas, infelizmente, a gente tem um grande número de idosos que não tiveram oportunidade de ter um acesso a um cuidado de saúde melhor durante a vida adulta e mesmo na terceira idade. Então, a gente tem, infelizmente, idosos já com muitas dependências, né? Motoras, de transferência, de mobilidade, mas também a dependência cognitiva que é crescente, que são as demências, que hoje se fala muito mais do que antes, Sim. né? E aí tem um outro tipo de dependência. Às vezes ele consegue se mobilizar, ir para lá e para cá, mas já tem a dependência cognitiva e precisa de supervisão e auxílio. Para você, hoje, o Brasil está preparado para receber essa população idosa? Não estamos. Não estamos preparados. Não. E Porque é estapeia. o número crescente, né, e importante. A gente não tem, primeiramente, geriatras suficientes para a população, né? A concentração do geriatra também fica no sul e sudeste, né? Então, todas essas mudanças de sociedade requer muito da sociedade também, do entendimento e de mudar também toda uma cultura, né? Até então a gente tinha... Isso vem mudando, mas até então todas as propagandas eram para o público jovem, né? As pessoas querem ser jovens, ainda querem, né? Então, a aparência jovem, mostrar que consegue fazer como antes. Então, tudo é voltado para a juventude, né? Eu falo assim que... até hoje, por exemplo, as crianças às vezes estão querendo ser adolescentes já. Os adolescentes estão querendo ser adultos. Então, toda a nossa cultura é visada para que a gente viva o momento do jovem adulto, né? Concordo. E os extremos não querem. Então, quem é criança quer chegar na idade jovem adulta e quem é idoso quer voltar lá, né? Porque é o nosso ótimo da vida, é quando a gente atinge a nossa melhor performance, tanto física e orgânica dos órgãos mesmos, mas e mental também, né? Então, é quando tudo acontece na hora que você pode, você se sente, assim, imbatível, né? Nada te para, você consegue executar e fazer tudo. Mas nós sofremos um processo biológico que não é assim que funciona, né? Então, eu falo assim, a gente não pode querer, a gente tem que querer envelhecer bem, porque senão a gente ia querer morrer jovem, e ninguém quer morrer, né? Então, o processo é esse. Precisamos entender e aceitar o nosso processo de envelhecimento, né? E trabalhar para que esse envelhecimento aconteça da melhor maneira possível, né? Nossa, você trouxe um dado bem legal, que é sobre essa questão da saúde mental mesmo, né? Sobre o cognitivo. Hoje, o que você recomenda para que a gente... Porque a gente já está nessa parada, nesse barco. A gente vai envelhecer com muita sorte. Vamos chegar aí 80 anos, 90 anos. Se tudo der certo, eu vou chegar lá. Chegar bem, exatamente. Chegar bem. O que você sugere como bons estímulos para que a gente, além de manter a carcaça física, consiga estimular a mente? Porque a gente vai chegar nessas questões de demências, que é um tema bem legal mesmo. Sim. Estímulos cognitivos, é o que a gente né, tá em alta, todo mundo falando disso hoje, né? Então, a partir do momento que todo mundo tem muita consciência que o número de indivíduos com demência, né, que tem vários tipos, aumentou, todo mundo tá atrás. E agora? Então, a gente precisa estimular a nossa mente. Como? E não é no celular, não é na tela, né? Então, atividades que estimulam a mente, né? Jogos, se propor a fazer coisas diferentes, né? Aprender algo diferente, né? Escrever, ler, né? E interagir, né? Porque também não adianta a gente ficar só fazendo tudo isso sozinho, né? A gente sabe que para a saúde mental e para um bom envelhecimento, o que faz a diferença do envelhecimento ser bem sucedido, ter uma convivência social faz muita diferença, se relacionar, né? Ter bons relacionamentos, bons vínculos, isso é algo que conta muito, né? E por quê? Quando você tem bons vínculos e se você se relaciona, você também é estimulado, você conversa, você ouve a história do outro, você vê exemplos, você conta a sua também, né? Então, assim, a troca de um indivíduo com o outro, de um ser humano com o outro, é muito importante, né? E práticas de esporte também, de qualquer tipo de natureza esportiva, né? Porque não é só o exercício físico, porque para você executar um exercício físico, você também está prestando atenção naquele comando, são, assim, infinitos estímulos, né?
O que hoje também já tem muita publicação e a mídia já reproduz muito isso, é que o exercício físico de treino de força muscular, né, a musculação, entre aspas, é um exercício protetor, tá, para o envelhecimento. Não só motor do corpo, para que vai te dar manter a sua independência de ir e vir, de andar, de sentar, levantar, né, mas também cognitivo. Estimula ali neurotransmissores, substâncias que conseguem te proteger e diminuir o seu risco para desenvolver uma demência. Nossa, você fala disso, pega muito. E lendo, né, matérias científicas e matérias diversas aí sobre o uso de celulares para a terceira idade, que explodiu. Desde a pandemia, é horrível. Desde a pandemia. Desde a pandemia, de fato, explodiu, né? Essa coisa da falta social, né? E muito tempo disponível. Sim. A pandemia passou, foi severa e o idoso não saiu do celular. Então, toda a família tem crianças viciadas, adolescentes, nós como adultos viciados também. Só que a gente como sociedade não tem olhado para os idosos que estão viciados em tela. Isso está corroendo mentes, o que facilmente é um caminho gigantesco para que as demências elas aconteçam. Também, mas assim, esse idoso, ele também fica muito menos, porque assim, o celular não é um estímulo, né? Parece ser tão estimulante, mas é um estímulo muito monótono, né? Vem tudo ali mastigado e você fica ali, recebendo informação. Mas no consultório, por exemplo, eu já tenho idosos que quando eu pergunto o que você faz no seu dia, a gente entender a rotina daquele idoso, são idosos ainda que andam, independentes, que moram sozinhos, e você fala, mas e a atividade física? Mas o que você fica fazendo de dia? Eu fico no celular, joguinho. Mas por que você tá com dificuldade de dormir? Porque eu fico no celular. Então assim, doutora, eu não tô dormindo muito. Vamos ver a rotina. Quando chega 10 horas eu vou pra cama, mas eu fico no joguinho. E aí eu não durmo. Né? Então, assim, primeiro que a gente tem a luz azul da tela, né, que infelizmente é muito maléfica, né, para o nosso sistema e para a secreção de melatonina e para o sono, né, então vai atrapalhar o sono, né, e segundo que ele tá ali numa atividade que não sai daquilo, é um joguinho, então assim, ele tá deixando de interagir, né, durante o dia ele tá no joguinho, ele tá deixando de sair, de andar, de ter um convívio social, ele está cada vez mais se isolando, né? Então, não é tão mais raro, né, que um idoso fala, mas por que você fala? Mas é que, não, eu preferi ficar em casa. E você ficou fazendo o quê? Fiquei no celular, né? Então, os idosos estão ficando menos ativos, os idosos que podem ainda ser muito ativos, estão ficando menos ativos por causa das telas, né? E aí entra tudo isso que eu falei, né? Várias consequências. Padrão de sono ruim, perda de massa magra, né? Porque a gente já começa a perder massa magra, que é a musculatura, desde os 40 anos, né? Cada década que passa, a gente vai perdendo mais um pouquinho. Na terceira idade, isso se acentua um pouco. Então, por isso que a gente fala que o trabalho de força muscular é importante, né? Pra gente poder levantar daqui dessa cadeira. Se eu não tiver musculatura, eu não levanto. Eu vou precisar me apoiar, fazer um esforço para levantar, né? E aí, esse idoso que chega às vezes, que chegou na terceira idade bem, ele começou a ficar inativo porque agora ele tem um celular, agora ele sabe acessar um jogo, né? Ele sabe acessar o YouTube, fica em tudo aquilo. Então, isso tem trazido bastante consequências de perda de massa magra mais acentuada, menos interação social, né, menos estímulos cognitivos. Até existem aplicativos, algumas coisas que você pode utilizar para fazer estímulo cognitivo, mas assim, a gente tem um limite de tempo para uso disso também, né? Não é só isso, né? Exatamente. E pegando esse gancho geracional, né, que a gente cobra tanto de crianças e adolescentes que cresceram já hiperconectados, né? Pega as nossas gerações aqui, que tiveram uma infância mais de rua e veio acesso ao celular. Essa geração de idosos não teve esses acessos. Não. Então, esse tempo, vou chamar assim de ocioso, né? Tem muito tempo livre, a atenção total ali no aparelho que está, de fato, consumindo neurônios, não está fabricando nada, né? Não tem sido utilizada de forma saudável para que aquela pessoa se desenvolva. Virou uma ocupação, um passatempo, mas que não traz benefício, nem imediato e nem a longo prazo, né? Então, é uma geração também, não só o idoso, mas a geração, né, dos 75, 80 para cima, é uma geração que
talvez, principalmente dependendo da classe social, não teve acesso a hobbies, né? Você vê essa geração que envelheceu, mas o que o senhor gosta de fazer? Então, esse indivíduo, quando tinha lá seus 50 anos lá atrás, né? Se aposentou. Ele não sabia mais o que fazer. Porque ele teve que trabalhar para construir sua família, não teve acesso a uma prática de esporte, a um hobby assim, eu gosto de ler, um cinema, um teatro, o que podia estimular, né? Então, e principalmente para os homens idosos, né, que era a geração do pai de família, né? Então, assim, quando eles envelheceram, ou eles foram ser avós e foram ajudar nessa dinâmica das novas gerações, das famílias que foram crescendo, mas ainda com muita limitação, né? Depois esses netos também, os filhos cresceram, tiveram filhos, esses netos também já estão aí, né, estudando na faculdade, se é que uns já não têm também filhos, e de repente eles se veem assim, o que eu faço agora? Que eu não sei o que eu podia fazer. Ele teve a vida dele em prol do outro, ou para manter a família ou para ajudar a família. Então ele não tem um grupo de convivência, né, para jogar alguma coisa, uma prática esportiva. Então você tem que ensinar e tem que tentar fazê-lo descobrir alguma coisa que seja prazeroso, né, e que traga algum benefício, né. Então, existe até, né, já tem sido muito falado da questão da solidão, né, nos idosos, e que é praticamente, né, endêmico, assim, de tanto, né? Então, assim, mas eu não entendo daquele assunto que eles estão falando, é muito tecnologia, são coisas que não faz parte do meu dia a dia, então ele começa a se isolar, né? Então, e ele se isola com o celular dele, né? Com as coisas que ele consegue ver, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todo esse processo, né? Que é muito peculiar, e assim, a família, enquanto esse idoso está envelhecendo ali no começo, a família também está voltada para outras coisas, né? Então, a gente só vai perceber tudo isso, talvez, quando surgir algum problema de saúde para esse idoso, né? A família só vai perceber isso. Puxando esse gancho, sinais de alerta. Quando a gente fala a frase, isso é normal da idade, qual que é o gatilho que a gente tem que tomar atenção de fato? Tipo, não, isso aqui é da idade, isso aqui é da idade. Tá errado. Olha, que ótimo, dá esse tapa. Voltando naquilo que eu falei, idade não é documento. Muito bem. Né? É funcionalidade. Então, é muito comum, até a família, não, isso eu não vou valorizar, isso aqui é normal da idade, né? Mas aí o que a gente tem que entender é que não é normal a gente perder algumas habilidades, a gente ter esquecimentos porque tá muito velho. Alguma coisa tá acontecendo. Pode ser que esteja acontecendo pela idade, sim, mas a gente não pode, né, colocar tudo isso como, lugar comum, é assim que vai acontecer e pronto, né? Até porque a gente está deixando de ter a oportunidade de esclarecer o que está acontecendo, de tentar melhorar, né? Sempre tem alguma coisa para a gente melhorar e entender. Quando a gente entende o que está acontecendo, quando a gente tem nome e sobrenome para aquela condição, o que acontece? Poxa, agora eu sei o que é, agora eu vou entender qual é o processo disso daqui. E aí a gente tem o quê? Um plano de cuidados, uma estratégia para aquele idoso, né? Então, assim, eu falo assim que mais importante do que ter o diagnóstico é a gente saber o que a gente vai fazer com aquilo, né? E aí eu acho que, puxando a sardinha para a geriatria, que a geriatria tem uma habilidade e é natural para o geriatra estar junto desse idoso, dessa família, para conduzir esse plano terapêutico que engloba tudo, que não estou falando só de remédio. Eu estou falando de como é a sua alimentação, o que você come, por que você come assim, né? Será que isso ainda, né? Para comer bem, eu preciso entender como é que está a saúde bucal. Será que eu tenho ainda uma dentição que me favorece a ter uma alimentação razoável, ou que eu considere que aquilo seja realmente nutritivo para aquele indivíduo naquela fase, né? Então, você passa por tudo. Bom, aí vem as preferências de paladar, né? Os hábitos daquele indivíduo. E aí você tem que entender, esse idoso é independente? Esse idoso é independente? Ele mora sozinho? Quem cozinha para ele? Né? Quem já não viu, assim, não vou fazer comida só para mim, não. Vou ficar tomando meu café com leite, meu pãozinho aqui. Almoça café com leite, pão. Janta café com leite, pão. Né? Então, assim, por que tá assim? Então, como a gente pode melhorar isso? Então, às vezes você vê idosos, assim, que estão isolados, depressivos, tristes, sem estímulos, né?
E assim, a culpa é da família? Não, a culpa não é da família, mas é um processo de entender tudo isso, né? Então a gente vai entender essas questões alimentares. O que faz no dia a dia? Eu acordo, faço minha higiene, tomo meu café da manhã, meus remédios, talvez, né, arrumo a casa ali, o básico que dá pra fazer. Se tem um pet, né, ajuda, vai cuidar do cachorro, do gato. Depois eu fico ali sentado no sofá. Com o celular. Com o celular ou não? Vou ver televisão. O que acontece, né? Então fica ali, Meu Deus do céu. né, difícil. Então, às vezes, até esse idoso mora com uma família ou não, mas assim, a família tá naquele ritmo. É alguém que tá trabalhando, que tá estudando, que tá chegando, que tá saindo, né? Então, como a gente pode melhorar esse dia a dia, né? E daí pra frente. Tem atividade física na sua rotina? Não tem. Então, a gente vai ter que entender o que tem, né? Às vezes, essa atividade, esse estímulo é importante. Não só para a condição física, mas ele tá trocando com uma pessoa, ele tá recebendo uma orientação, ele tá engajando socialmente com, né, com o educador físico, com o fisioterapeuta, né? Então, é muito mais do que remédio. E aí, a gente entra na questão da dieta, da atividade física, da reabilitação, da parte motora, né? E outra coisa que é muito comum no idoso é a depressão, né? Por todas essas coisas que a gente falou até agora, né? Então, é uma idade que a gente olha para trás, tudo que eu já fiz, e olha para frente. O que dá tempo de eu fazer? Mas o que eu vou fazer agora, né? E aí vem muitas reflexões da sua vida. E vem aquela sensação de, poxa, agora eu não sou útil, né? Então, vem tristezas e depressão, que é algo que a geriatria faz uma busca ativa no idoso. Porque o idoso também não manifesta depressão como um adulto. Ele não vai chegar a falar pra você, não tenho vontade de fazer nada, eu fico o dia inteiro na cama. Não, ele não vai falar isso. Então, como a gente percebe depressão no idoso? Muitas vezes Como a gente percebe? Isso é importante. Como a gente percebe? Muitas vezes é o isolamento, não querer mais participar das atividades sociais ou familiares que ele fazia antes, né? Perda do apetite, tá comendo mal, insônia, irritabilidade. Então, a gente vai pontuar ou falar alguma coisa, a gente vê que logo ele fica irritado, nervoso, até muitas vezes explosivo, né? Então, são sinais que a família, eu acho que ele não tá bem, ele tá muito nervoso. Nossa, ele tá, qualquer coisa ele briga, ele grita com a gente, né? Meu pai não tá comendo nada, meu pai não tá dormindo, né? Ou também o contrário, às vezes tá comendo demais, só come, né? Ou passa o dia inteiro dormindo. Então, não tem estímulo nenhum, fica lá no sofá, acaba dormindo de dia, não sei o que, dorme de noite. Então, assim, as alterações de humor deve chamar atenção, alterações do sono e do apetite. Isso deve chamar atenção, né? Prestar atenção também a gente chama de acuidade auditiva, né? Como esse idoso... é normal que o idoso não escute direito? Peraí, também não é assim. Então, porque o idoso às vezes vai tendo perda auditiva natural ou tem questões até mais acentuadas pela história de vida, história ocupacional dele, né? E aí ele se cansa, porque ele não tá entendendo mais aquela família inteira conversando junto. E aí ele falou, não dá. Ele começa a ficar quietinho no canto dele, ele senta lá na sala, ele fica lá. Próximo aniversário, não querem não. Ele sabe que ele vai ficar perguntando muitas vezes, que ele vai ficar perdido no assunto, né? E às vezes... Como que se manifesta isso? Esquecimento. A família falou alguma coisa, mas ele não ouviu. Aí ele pergunta, a família, ele tá esquecendo. Mas, na verdade, ele não teve atenção, né? Caramba. Ou ele não teve atenção por estar triste, por não estar prestando atenção pelo humor depressivo, ou porque ele não tá escutando, ou os dois juntos, né? Então, ele já não escuta, ninguém tem mais paciência de repetir, ele também começa a ficar triste e depressivo, né? E ele começa a se isolar, né? E aí, interage menos estímulos cognitivos, né? Sabe que hoje a perda auditiva é um fator de risco para demência já na idade idosa, né? Hoje a gente tem 14 fatores de risco já estabelecidos para situações cognitivas, para demência, né? E a perda auditiva é uma que a gente... foi uma das últimas a serem consideradas já na idade idosa, já, né? Na idade da terceira idade, né? Nossa, que é um dado horrível você falar isso, né? Por quê? Porque tudo isso, né? Que começa a impactar na questão da demência, né? Seja todas as novas demências, as demências antigas, os nomes conhecidos e os nomes que estão surgindo agora na boca do povo, da gente como sociedade, né?
Bom, acho que o clássico é, de fato, aí o alemão, o Alzheimer. O Alzheimer, É, demência de Alzheimer. Então, ele é muito terrível. Acompanho, né, dentro da minha maravilhosa rede de amigos, né, muitos depoimentos de pessoas, familiares que tiveram isso, eu mesmo perdi um avô com isso. E é uma doença, assim, horrível, muito horrível. E quando você traz esses tapas pra gente refletir, e a gente começa a enxergar alguns sinais em algumas situações, tipo, cara, tô fazendo errado. Sim. Tô fazendo muito errado. A gente tem uma responsabilidade de prestar atenção no nosso entorno, né? E acho que tudo é válido. Então, essa questão de, é comum porque é idoso, isso é um clichê que a gente tem que derrubar, porque não é verdade, né? Então, prestar atenção sim. E as demências requerem muita atenção. E como eu falei para você, o diagnóstico é muito importante. Porque quando a gente sabe, a gente se planeja, a família se planeja. Então, como você falou assim, é uma terrível, ele é muito horrível, né? A doença, a demência de Alzheimer, né? Ela é a demência mais prevalente no mundo todo, né? Os fatores de risco para se ter são os mesmos fatores de risco para a doença cardiovascular, né? Ou seja, diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo, sedentarismo, né? Tudo isso é fator de risco. Então, quando a gente está cuidando da nossa saúde como um todo, a gente também está cuidando do nosso cérebro, né? Claro que tem questões aí hereditárias que podem favorecer, mas não quer dizer que vá acontecer, né? Mas é uma doença que afeta a família toda, né? Todas afetam, mas essa é de uma forma diferente, porque quando você tem alguém que vai se tornando incapaz de decidir por ele da melhor forma, alguém da família tem que assumir isso, né? E essa é a peculiaridade do que eu acho que a gente começa a viver e que eu acho que a gente não está preparado para isso. Se a gente não está preparado nem para ter o número de idosos que a gente tem, muito menos para a gente ter o número de idosos com demência que a gente tem e vai ter, né? Então, a conscientização da sociedade como um todo, das famílias como um todo, a gente já começar a olhar para a nossa saúde, para o nosso envelhecimento diferente, mas olhar para os nossos tios, avós, né? Isso faz diferença, né? E porque quando essa dependência se torna crescente, ela exige da família toda, né? Então, hoje a gente vive muito tempo também com demência, né? A gente tem aí várias fases da evolução da doença, né? Mas quando esse indivíduo se torna totalmente dependente para tudo, aí a demanda chega e aí é o que você chama de terrível, né? Então, e pensando nisso, né? Como você colocou na rede de apoio ali, vamos pensar um idoso da família do idoso. Todo mundo começa a ter consciência de que alguém não tá tão legal e a gente começa a se organizar de alguma forma para cuidar daquela pessoa que vai exigir. E os cuidadores, sejam eles profissionais de fato ou sejam cuidadores que acontecem ali de forma às vezes velada na família, é aquela, sei lá, aquela tia que não casou. Isso, aquele filho que ficou morando com o pai, não saiu de É casa. aquele filho que se divorciou e voltou para casa dos pais. Como que tá a saúde dos cuidadores também? A saúde dos cuidadores também é muito importante, mas ela é mais subestimada ainda, né? Porque é como você falou, naturalmente, né, nas organizações familiares, né, sempre quem fica como quem é a cuidadora de uma família? É sempre a mulher. Que a mulher sabe cuidar mais porque ela que teve filho, porque ela que, né? Então, historicamente, como a gente vem de uma sociedade patriarcal, sobra automaticamente para as mulheres, né? E para as pessoas ou que moram com os idosos, ou para aquelas que têm alguma ocupação que tenha menor remuneração, ou então quem é que vai conseguir largar mais fácil, que não vai ter tanto impacto para ficar com aquele idoso, né? Porque assim, às vezes que horrível isso! É horrível, horrível mesmo. E isso, tanto famílias pequenas quanto grandes, sempre é um problema, né? Porque até, se a gente for pensar, a relação de cada familiar com aquele idoso é única. Sim. Né? Mas a gente como família, mas ela é assim, ela é assado, né? Complicado, né? Então, assim, lógico que é obrigação, se existe uma dependência, né? A ponto de a gente falar, olha, realmente, ele perdeu totalmente a autonomia, né? Alguém tem que ser a autonomia dele, né? Então, a gente falando de cuidadores,
a gente esbarra nessas questões familiares. Quem mora mais perto, quem tem menos coisa para fazer, quem não tem filho, quem não casou, quem não trabalha, quem é aposentado. Nossa, e vai jogando, né? Primeiro mulher, depois vai indo. Então isso por isso que quando a gente entende e explica o que vai acontecer, primeira coisa, a gente tem que conhecer o idoso, não só do diagnóstico para frente, mas do diagnóstico para trás. Quem é esse idoso, né? Você me perguntou aí algumas coisas sobre a minha vida, né? Então, quem é esse idoso? Onde ele nasceu, né? Qual foi a principal ocupação dele? Quais eram os hábitos? Tem algum regionalismo que é importante para ele? Quem é a família dele? Né? Ele é viúvo, não é? Ele é casado, ele é separado? Ele não casou? Uma coisa que também cada vez mais comum, a gente ter idosos que não tiveram filhos. E aí eles ficam muito idosos. E quem é que vai cuidar deles, né? E aí a gente entende um pouco essa história pregressa e como ele está agora. Qual é a rede agora de suporte, né? E a partir daí, junto com a família, entender o que é mais viável. Porque tem que ser bom para todo mundo, mas não esquecer que o foco é o indivíduo, é o idoso, é o nosso paciente. Então, como que a gente vai ajudar essa família a se organizar para que seja bom para ele, né? Porque quando a gente não tem essa organização, e mesmo tendo os cuidadores ou aquele que fica mais à frente para resolver algumas questões, né? Ou supervisionar de alguma forma, ele também pode ficar doente. Por quê? Para ele fazer aquilo, ele teve que deixar outra coisa. Então, quando essa organização não foi feita, ou ela ainda demanda muitos ajustes, a gente tem um momento em que o cuidador pode ficar doente. Isso se chama estresse do cuidador na literatura, né? E ele merece tratamento. Por quê? Não só porque ele precisa se tratar como indivíduo e merece tratamento como qualquer um, mas porque o estresse de cuidador, ele muda o olhar do cuidador para o idoso. Então, ele não vai cuidar mais como era antes. Algumas coisas vão passar, ele não vai dar conta, ele pode esquecer a medicação, ele pode esquecer de comprar, ele pode não perceber, sei lá, se aquele idoso naquele dia acordou e tá mais quieto, mais calado, se ele não tá comendo tanto. Então, ele tá cansado, né? Ele tá depressivo, né? E ele precisa de ajuda médica e de tratamento e de remédio, né? Então, às vezes, a gente tem que tratar o paciente e o cuidador. Isso falando quando é um cuidador da família, né? Os cuidadores contratados, formais, né? É uma necessidade crescente. A gente precisa de cuidadores ainda com melhor formação. Infelizmente, hoje ainda na nossa sociedade, a profissão de cuidador às vezes vira um bico para quem precisa ter alguma renda, né? E como fazer isso? Mas é o que eu tenho. Vamos lá, leva o cuidador na consulta, que a gente precisa explicar para ele o que é isso, como fazer e o que ele tem que fazer saber, né? Então, para a família também é uma sobrecarga, porque ela vai ter que supervisionar o cuidador, né? Meu Deus. Então, tá assim, ótimo isso. A gente vai caminhando juntos, cada fase, um momento, o que precisa ser feito agora, o que não precisa, e entender como a gente pode ajudar nisso, né? O cuidador formal também pode ficar doente, né? Entender que existe dentro da nossa sociedade a questão que o cuidador formal contratado, às vezes ele não é formalizado, né? Então, às vezes ele trabalha mais horas do que ele precisa ou que ele aguentaria, mas é só ele. E existem as questões de trabalhistas para isso também, né? E isso tem o quê para a família? Um outro peso, que não é só a responsabilidade do cuidado, de prover o cuidado, mas também a questão financeira, né? Totalmente. Então, assim, eu não posso ficar, ninguém pode ficar. Quem vai pagar o cuidador? Quantos cuidadores? Qual é a necessidade de cuidador desse indivíduo? É de dia, de noite, 24 horas, né? Qual é o nível de supervisão que ele precisa, né? Então, eu falo que mostrar tudo isso para uma família parece lindo, mas às vezes quando cai para falar assim, é um investimento. Mas, infelizmente, eu entendo que para a sociedade, ainda quando você fala assim, vamos investir nisso, não é visto como investimento, é visto como um gasto. Porque você não está indo na consulta pagando para você melhorar. Eu vou no nutricionista porque agora eu vou fazer uma dieta que vai me ajudar, que eu vou conseguir atingir essa meta. Eu vou na academia, então você faz investimentos para você o quê? Melhorar. Quando a gente está falando de um indivíduo com diagnóstico, né, de uma síndrome demencial,
é algo evolutivo, né? É uma doença neurodegenerativa de caráter progressivo, irreversível. Então, a gente tem que ter um suporte de rede multidisciplinar, fisioterapia, nutrição, o que precisar, para tentar manter, inclusive, estímulo cognitivo, porque não é porque teve o diagnóstico que não merece ser estimulado, né? Para manter como ele está. Mas ele não vai melhorar. E aí, para a família, soa como? Gasto, não é investimento. Então, o trabalho do geriatra é mostrar que, sim, é um investimento, por quê? Porque você vai fazer que dali para frente, essa evolução seja menos acentuada, seja com menos complicações, né, menos intercorrências e que ele tenha qualidade de vida, né? Então, e só que tudo isso é muita coisa, né? Quem hoje realmente pode ter todo esse arsenal terapêutico que eu tô te falando, um fisioterapeuta para fazer mobilidade, mesmo que ele não vai andar tão bem, mas eu vou deixar as articulações flexíveis, eu vou facilitar no cuidado que eu vou dar banho, que eu vou trocar ele. Quem pode pagar por isso? Qual é o acesso que a gente tem isso, né? Nutrição. Ah, nutrição é um plus, né? Não, tá bom, não, é nutrição. Quando a gente fala em nutrição, ai meu Deus, vamos passar dieta. E não é nada disso, né? Então esse idoso ele é um idoso que vai fazer um trabalho de força muscular. Ele tá comendo o que precisa para esse trabalho dar certo? Porque senão a gente vai fazer um trabalho e ele não vai construir músculo, ele não vai melhorar a musculatura, né? Então a gente tem a questão do estímulo cognitivo. Ai, mas quem que vai fazer esse estímulo cognitivo? A neuropsicologia, o teu, quanto é? Então você vai somando coisas, né? Que são vistas e entendidas como um gasto, não como investimento, né? Porque realmente sai caro. Nossa, por mais que seja caótico, polêmico, o tema de fato, mas ele é muito positivo, porque você está trazendo lucidez para famílias que talvez não dialogam, não discutem isso, e tem que ser colocado em pauta. Isso, sim, como a gente tem que falar, inclusive, da morte, naturalizar a morte, né? Exato. E você tem especialização em cuidados paliativos também. Sim, sim. E esse cuidado paliativo, né? Porque, como você falou, as demências, elas são progressivas, elas vão acontecer de fato. Mas como que a gente consegue fazer um trabalho, seja de prevenção, manutenção, mesmo paliativo, para que a gente consiga manter o máximo possível da nossa saúde, pensando que você é o idoso, para ter essa qualidade, de fato, quando falecer, quando morrer. Porque a gente fala pouco disso, eu acho um grande e errado tabu. Beijo pra Camila Marques, que gravou um podcast comigo incrível falando sobre morte. A gente tem que falar sobre morte também. Tem. Eu vejo como um investimento que é para como você quer morrer, né? Então, o cuidado paliativo, ele, sim, abraça síndromes demenciais, porque são doenças incuráveis, irreversíveis, e vão levar esse indivíduo à terminalidade ao final da vida, pelas complicações inerentes de todo esse processo, né? Mas ele não exclui o bom cuidado, né? Então, o que dá para fazer agora que ele vai viver melhor já? E se eu posso garantir que ele viva melhor aí os próximos anos? A grande diferença do cuidado paliativo para as doenças neurodegenerativas é que esses indivíduos são o que a gente chama de pacientes crônicos, multicomorbidades, eles vão viver anos, né? Então a gente não está falando, é algo que vai levá-lo à terminalidade, mas nesse momento, tudo que eu puder fazer para que ele viva melhor e que essa evolução seja a melhor possível, cabe para ele. Né? Porque o cuidado paliativo não exclui cuidados, não exclui intervenções que sejam benéficas agora e dependendo dessa expectativa de vida que eu tenho, né? Então, sim, o cuidado paliativo para as doenças neurodegenerativas é um ponto muito interessante e que eu gosto muito e estudei bastante sobre isso, porque que horas conversar com essa família sobre cuidados paliativos? É no diagnóstico? É só lá, né, na doença muito avançada e que esse paciente já tenha aí esteja apresentando sinais, talvez, de uma terminalidade, de menos tempo de vida, né? E aí, lembrando que, quando a gente trata um indivíduo, a gente tem que valorizar o quê? Ele, quem ele foi, o que é interessante para ele e como ele gostaria que tudo acontecesse. Quando esse indivíduo entra na síndrome demencial, ele perdeu o quê? A autonomia, a capacidade de decidir por ele. Então, eu não tenho como conversar com esse indivíduo
sobre questões de finitude, porque ele não vai conseguir, né? Então, em que momento? Será que se a gente conseguisse diagnosticar todo mundo lá no comecinho, né, na fase inicial, onde se tem percepção e entendimento do que está acontecendo, será que lá seria o momento de falar, olha, você sabe que isso daqui, como que vai acontecer daqui 10, 15 anos? Você já quer decidir como você quer agora? Porque senão quem vai decidir é a sua família. É importante falar isso. Né, quem tem a curatela, né? Então, é muito mais difícil sobre isso. Será que poxa, você tá ali no começo, você recebeu um diagnóstico, você vai falar sobre o fim agora? Né? O quanto isso não é, acho que ético até né? Mas é doloroso, talvez, Sim. não é o melhor, né? E tem pacientes que te colocam na parede, eu quero saber, eu quero, né? Já pensei nisso. Hoje, muitas pessoas em idades ainda de adulto, ou idosos jovens, que viveram alguma experiência ou que estão se interessando pela questão da finitude, da morte, conseguem eu já quero decidir como eu quero, se acontecer isso comigo, eu quero assim, eu quero assado, deixar tudo descrito, né? Hoje existem os testamentos vitais, né? Que você pode estabelecer que numa condição dessa, em que não tem reversibilidade, que tá, né? Que o médico fala, terminalidade, tá em final de vida, você pode escolher exatamente as suas preferências, você quer na sua casa, como você quer, né? Porque isso é importante, porque assim... Muito importante, é morrer o indivíduo, né? Morrer também faz parte da vida. Totalmente. Nós sabemos disso, mas tá lá longe, né? E eu falo às vezes para algumas famílias, a gente se afastou da questão da morte. Eu fui já criada de um jeito mais afastado. Eu acho que eu tenho uma vaga lembrança de quando eu fui levada num primeiro funeral, que eu acho que ainda era numa idade de criança grande, já assim, talvez meus 8 para 9 anos, enfim. E para mim foi muito curioso aquilo. Porque mas o que aconteceu? Cadê a chavinha? Como desligou? Né? Porque não a gente não, né? Dependendo de cada um acredita, mas Sim. Não sou o seu corpo. E o que tem lá dentro? Eu lembro exatamente desse meu pensamento quando eu era criança. E fiquei com isso sempre, assim. Mas a gente culturalmente afastou. Morte é ruim, morte é sofrido, tem que ser sofrido. Quando a gente pensa, alguém tá morrendo, meu Deus, coitado. Então, culturalmente é isso que a gente ainda entende. E isso é muito difícil, mas se faz parte da vida, a gente devia ver isso com um pouco mais de naturalidade. É claro que dói, porque a gente vai se despedir de alguém que a gente ama, né? Porque chegou o fim dessa jornada. Mas por que o nascimento é tão especial? Tá todo mundo querendo estar junto quando tá nascendo alguém, né? Sim. Ai, amor. E por que tem que morrer sozinho? No hospital? Uhum. Será que é assim? Nós nos perguntarmos hoje, como que eu quero morrer? Acho que ninguém deseja morrer sozinho. Porque a solidão já é triste em vida. Imagine quando você... E por que a morte não é especial igual ao nascimento? Por que a gente não valoriza na morte quem foi aquela pessoa? Né? Mas né? E é ótima essa pergunta. Por quê? Porque a gente ficou assim, a sociedade ficou assim, né? Então, quando a gente começa a trabalhar questões de finitude com a família e com o indivíduo não demenciado, tudo, isso em algum momento a gente tem que entender o momento e a gente vai ganhando quando tem uma entrada, ele me deu uma sinalidade, consigo entrar aqui um pouquinho, e a gente vai indo, né? Mas quando a gente tá falando de terminalidade num hospital, por alguma doença oncológica, ou um indivíduo, né, com demência avançada em final de vida, chega ali tudo, você tem que resolver esse pacote ali. Sim, de uma vez. É o pacote ali. E aí, da pior forma. E aí tem muitas pessoas na família, né? Tem aqueles que querem, eu quero que ele fique na UTI, porque lá é o melhor lugar do hospital. Melhor lugar do hospital pra quê? Pra quem tá morrendo? Né? Pra quem vai morrer? Por que a gente não encara aquilo? Chegou a hora, né? Então é muito difícil ainda. Mas eu acho que tenho certeza, a gente vem evoluindo muito, mas ainda temos muito pra caminhar, né? Então, essa é um assunto que eu me interesso muito, que eu gosto muito, e que dentro das síndromes demenciais é algo que, no momento certo, isso deve acontecer para que a gente consiga cumprir e manter a autonomia daquele indivíduo de como ele desejaria até o final, mesmo quando ele não conseguir exercer autonomia, que a gente consiga fazer isso, né? E aí, eu tenho histórias muito interessantes, assim, de casos e eu me lembrei de uma senhorinha... Nossa, conta. Eu adoro contar história. Tá demais isso. Eu lembro muito de uma paciente minha do hospital, isso já tem muitos anos,
mais de 10 anos, 15 anos. E ela era nordestina e tinha uma família numerosa, filhos e netos. E infelizmente ela teve um AVC hemorrágico, né? Que comprometeu aí mais de 50% do cérebro dela, a chance de reverter aquilo, ela não tinha nem condições cirúrgicas, já era, né? E esteve na UTI. Naquela época eu era uma médica interconsultora de cuidado paliativo e eu fui até a UTI para entender o caso, acolher a família e mostrar que ali não era o melhor lugar para ela. Mas que tirar ela dali não ia fazê-la morrer antes do que aconteceria, né? Então foi muito interessante conversar com essa família, porque tinha muitas histórias, era uma família muito unida, assim, muito presente. Então, quando não tava um filho, tava um neto, mas era uma família muito grande. Então a gente marcou uma reunião que eu acho que eu nunca vi tanta gente numa reunião familiar, assim. Vou te chamar para uma reunião na minha família. E foi muito legal a gente construir esse processo do entendimento, mas era uma família, ela era independente até então, mas doeu para eles entenderem que a gente não teria reabilitação, mas tinha muito amor e eles queriam o melhor para ela. Então, assim, esse entendimento foi fácil, né? E aí eu me lembro até hoje que era um local que eu trabalhei, que era, o cuidado paliativo era novo lá, né? Assim, algo que tinha começado há alguns meses, né? Então, eu fazia interconsulta e levava para a enfermaria. Então, ela ficou comigo e fui conhecendo a história e tal. Era interessante os comentários do hospital. Nossa, mas ela não é paliativa, ela não deveria já ter morrido, né? Fica aquela expectativa, mas não é. Então, tá morrendo, então, né? E a família foi aprendendo, né? E era um dia de cada vez e a gente foi deixá-la confortável na enfermaria para a família poder ficar junto, né? E teve questões muito interessantes com a nutrição do hospital, porque era algo novo ali, mas não vai passar uma sonda, não vai dar comida para ela, né? Onde que entra isso? Então, não vou entrar nesses detalhes agora. Okay. Mas tinha muitos comentários também da equipe geral, né, tal. E aí, o que eu me lembrei dessa história agora falando, exatamente, que eu queria contar, é que a filha dela me contou, doutora, eu posso deixar uma vela aqui no armário da minha mãe? Você pode, né? Falei, pode. E minha mãe, assim, né, da crença dela, católica, lá no Nordeste, tudo, quando está no momento, né, da morte, na passagem, eles colocam uma vela na mão, que é luz para passagem. Então, eu posso deixar aqui, porque nesse momento eu já quero que a vela esteja aqui, porque é algo que minha mãe gostaria que fizesse. E a gente acredita nisso. Assim, um exemplo simples. Mas que ela gostaria, né? E que a gente, enfim, ela teve respeitar o indivíduo. Um tempo com a gente até longo, né? Foi acho que 1 mês e meio na enfermaria. A gente não tinha condições como deshospitalizá-la. A família aprendeu muito, a equipe aprendeu muito do hospital de forma geral. E a gente conseguiu cumprir essa vontade dela, né? Mas isso precisa ser trabalhado, lógico, né? Equipe e tal. Porque assim, vai acender uma vela no quarto, né? Já fica todo assim, mas quem que acendeu uma vela? Vai pegar fogo, não sei o quê, né? Mas era uma coisa importante, né? E ela cumpriu a vontade da mãe dela, que a mãe dela nem conseguiu, né? Nunca contactou comigo, né? Então, assim, é importante a gente conhecer a história dos nossos familiares e das famílias dos pacientes pra gente tentar conduzir de forma mais humana, mais pessoal, respeitando as crenças, os valores daquela família, né? Isso é algo que eu acho que não custa nada e tá dentro da prática, da boa prática em saúde. Nem falo da prática médica, é em saúde, porque isso não precisa ser eu. Sim. Qualquer um que esteja ali, que consiga resolver a forma de uma maneira que acolha a demanda, né? Tá fazendo o seu papel já, né? Já tá ajudando, já tá cumprindo, né? Eu tô assim, em êxtase com o seu tema, é muito bom, muito profundo, e eu vejo a paixão que você tem, né? O meu coração tá ali, não é à toa, e você tem uma paixão com esse tato de gente. Parabéns pelo seu trabalho, por você ser quem você é. Obrigada. Como mãe, como profissional, como esposa, como amiga, como rede de apoio. É muito legal ver gente que se dedica com propósito para ajudar outras vidas. Sim. E seguir adiante. Sim. Flavinha, infelizmente está chegando ao fim. Nossa, dá para falar horas com você. Já deixo um convite aqui para você voltar a gente falar de outras coisas, que acho que tem muitos temas, muita coisa boa. Muita coisa boa. Como a gente faz para achar você em redes sociais? Que você também é empreendedora, coordenadora, também é professora, licencia aí, curso. Como que a gente acha?
Bom, atualmente eu tô com um projeto junto com uma colega geriatra, mais uma colega neurologista, nós juntas, nós estamos atendendo em São Bernardo, né? Ter esse olhar diferenciado do idoso e principalmente se tiver alguma queixa de comportamento ou memória, entrou essa parceria com a neurologia, que é uma especialista em cognição também, né? Então fica um convite para quem quiser seguir a gente. No Instagram, a gente pode deixar a rede social, depois Coloca vocês... arroba. Isso, é o @núcleo de memória, tá bom? Lá vocês vão ter um pouquinho, assim, do conteúdo que a gente falou aqui, mais específico para a questão cognitiva, de memória, mas estamos abertos para quem tiver dúvidas, também podem mandar mensagem lá, informações, tá tudo descrito lá na página, e fica um convite para quem tiver alguma demanda e quiser conhecer também nosso espaço, vai ser um prazer poder ajudar mais famílias, mais pessoas. E às vezes eu falo que não ajudar só para ter o diagnóstico, mas para tirar o medo de ter um diagnóstico. Às vezes as pessoas não têm nada, né? E sofrem muito por antecedência, achando que já estão com algum tipo de doença neurodegenerativa, né? E às vezes é só uma questão de ajustes, de transtorno de humor, alguma coisa que tem impactado naquele momento, né, aquela pessoa. Então, dá esse tapa aí na câmera da geriatra. Tirem esse medo, pessoal. Problemas de memória não quer dizer que a gente esteja com doença ou demência de Alzheimer, né? A gente primeiro precisa fazer uma investigação, uma avaliação completa, né, que avalie o indivíduo como um todo, que vai avaliar o humor dessa pessoa, né, vai ver se não tem alguma coisa impactando, né, nessa memória, nessa atenção e que possa estar se apresentando como um déficit de memória, né? Mas tem muitos diagnósticos diferenciais para a gente fazer, né? E precisa sim de um olhar especializado para isso, né? Porque é como eu falei, quanto antes a gente entender, melhor para a gente se planejar, melhor para a gente estabelecer um plano de cuidados e ajudar a viver melhor, viver mais, mas viver bem. O importante é viver bem. Né, a frase que eu gosto de falar lá no Cuidado Pet, não importa quanto tempo a gente vai viver, mas vamos viver bem. Nossa, impactadíssimo com o seu tema. Parabéns mais uma vez. E obrigada mim, pela oportunidade mais uma vez também. Sensacional. E para mim o tapa aqui do dia, pessoal, você não envelhece quando fica velho, você envelhece quando você para de se cuidar. Então não tenham tabus, procurem os geriatras, quem aí tá perto dos 40 anos ou antes, vai lá. Flávia, todo o time tá super portas abertas, vamos conhecer o espaço, que é super legal. Eu vou com certeza conhecer o espaço, tomar um café, debater, dialogar, para entender mais disso, levar gente da minha bolha, da minha volta, que a gente de fato consiga entender que sim, somos uma sociedade velha, que vai envelhecer cada vez mais, isso nível mundo. Então vamos cuidar da nossa saúde, vamos ter esse tato de respeitar as vontades dos nossos entes queridos, para que a gente consiga levar essa vida até a sua finitude da melhor maneira possível, respeitando o indivíduo, o amor de alguém. Todo mundo é o amor de alguém, eu falo isso sempre que é importante. Essa é sua frase é boa. Isso é importante, todo mundo é o amor de alguém, não interessa a carcaça, todo mundo é o amor de alguém. Então vamos tratar com cuidado o seu alto amor, os seus amores, para que a gente consiga ir daqui para a finitude de maneira leve, tranquila, confortável, se puder, com muita saúde. Se inscreva no canal, compartilha para geral, vou deixar aqui a @ da Flavinha para que vocês também sigam lá e a gente se vê logo mais. Beijo, se cuida. Tchau, tchau.